Uma invasão que vinha sendo anunciada há dias em meio a uma tensão que crescia há meses, consequência de uma disputa que existe há anos. Uma invasão que o mundo parou para acompanhar e que é o capítulo mais recente de uma história antiga e complexa. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin deu início a uma investida com bombardeios aéreos, incursão terrestre, com tanques e tropas. A operação militar aconteceu depois de Putin anunciar na segunda-feira que colocaria soldados em regiões ucranianas dominadas por rebeldes separatistas, que são partidários da Rússia. Mas nessa quinta, a ofensiva militar aconteceu em várias partes da Ucrânia, inclusive na capital Kiev. A Rússia diz que os ataques são dirigidos a alvos militares, mas a infraestrutura civil tem sido afetada e milhares de ucranianos estão tentando deixar o país. O governo ucraniano chamou a investida russa de uma invasão total. Ministros também afirmaram que o exército ucraniano está tentando resistir à ofensiva e que havia matado dezenas de soldados russos. A reação internacional do Ocidente foi, de forma geral, de condenação às ações do Putin, com anúncios de novas sanções econômicas. Milhares de russos foram às ruas protestar contra a guerra. Centenas foram presos pelo governo. O avanço da Rússia de Putin sobre a Ucrânia não é repentino. Vem ocorrendo ao longo dos últimos 8 anos, com início em 2014, quando a Rússia tomou para si o território ucraniano da Crimeia. Agora, Moscou escancarou seu apoio a um grupo de rebeldes separatistas que age em Donetsk e Luhansk, que ficam na região do Donbás, localizada na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. Na segunda-feira, num discurso em rede nacional, Putin reconheceu a independência dessas duas regiões e anunciou que moveria tropas para o território ucraniano. Nesse discurso de segunda e num outro pronunciamento divulgado nesta quinta, o Putin foi bastante incisivo em suas intenções de avançar com força sobre a Ucrânia e delineou ali vários pontos que são relevantes para entender o momento atual. Falou que se a Ucrânia se unir à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, isso seria uma ameaça direta à Rússia. Afirmou que, abre aspas, qualquer um que tente interferir conosco, ou mais ainda, criar ameaças para o nosso país e o nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências como você nunca experimentou em sua história. Fecha aspas. Putin disse ainda que a Ucrânia teria a intenção de desenvolver armas nucleares e estaria cometendo genocídio na região de Donbás, onde ocorrem conflitos com separatistas étnicos russos. São duas afirmações contestadas pela comunidade internacional, que não vê sinais de que a Ucrânia tenha condição ou vontade de obter armas nucleares e que não considera a violência no leste do país um genocídio. Putin também falou sobre um elemento que passa por todas as justificativas dadas pelo governo russo para a invasão da Ucrânia, que é a ideia de que o território ucraniano pertence à Rússia por direito e que o Estado ucraniano foi um experimento fracassado. Na segunda-feira, o Putin começou o pronunciamento destacando que a Ucrânia é mais do que um país vizinho. É uma parte inerente à história, cultura e lugar espiritual da Rússia. Que os ucranianos não são apenas colegas dos russos, mas parte da família. Essa ideia tem raízes históricas antigas. O Estado ucraniano só foi criado como tal no século XX, é um país recente. No século IX até o século XIII, o território onde fica a Ucrânia foi uma espécie de federação de povos eslavos, bálticos, nórdicos e de europeus. É um local reivindicado como berço ancestral por 3 países da região, a própria Ucrânia, a Rússia e Belarus. Essa percepção de que existe uma ancestralidade comum embasa em parte a justificativa do Putin de que a Ucrânia foi, por muito tempo, parte do que é a Rússia hoje. Nos séculos XVIII e XIX, o território que hoje corresponde à Ucrânia foi dividido entre a Polônia e o Império Russo.
Mais tarde, na Primeira Guerra Mundial, cresceu um movimento de autodeterminação ucraniana, que declarou independência, mas durou pouco, de 1917 a 1920. Aí, em 1922, o país foi incorporado como uma das 15 repúblicas que formavam a União Soviética. Um dos períodos mais obscuros da história ucraniana ocorreu como República Soviética. Em 1932 e 1933, milhões de pessoas morreram de fome por causa da falta de alimentos, num episódio chamado pelos ucranianos de Holodomor. Em 2006, a Ucrânia passou a chamar o Holodomor de genocídio, e alguns autores dizem que a fome foi planejada pelo líder soviético da época, o Joseph Stalin, para sufocar um movimento rebelde ucraniano. A Crimeia também era uma república soviética. Ela só se tornou parte da Ucrânia em 1954. Então, quando a Rússia invadiu a Crimeia em 2014, já sob o governo do Vladimir Putin, o argumento usado por Moscou foi o do retorno a uma condição geográfica administrativa antiga, ou seja, foi restaurar uma espécie de ordem histórica natural das coisas. Entre 2013 e 2014, essa tensão entre o alinhamento ucraniano com a Europa e com a Rússia estava à flor da pele no país. Milhares de ucranianos foram às ruas no movimento popular em defesa da aproximação com a Europa, principalmente na capital Kiev. Já no leste e no sudeste do país, crescia um movimento contrário de ucranianos que reivindicavam uma aproximação com Moscou. Esse movimento se fortaleceu na Crimeia, que foi anexada pela Rússia, e na região do Donbass, que vem sendo palco de conflitos desde 2014, com confrontos que têm de um lado rebeldes trabalhando pelo expansionismo russo e do outro grupos paramilitares, alguns deles de viés neonazista. Além da Ucrânia e da Rússia, o outro ator essencial nesse conflito é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Guerra Fria dividiu o mundo entre o bloco capitalista, capitaneado pelos Estados Unidos, e o soviético, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. A OTAN surgiu nessa época como um tratado militar dos países ocidentais para conter o avanço soviético. As repúblicas soviéticas também tinham um tratado militar próprio, o Pacto de Varsóvia, que foi extinto em 1991, quando o bloco soviético caiu. A partir daí, as ex-repúblicas foram se configurando em países independentes, alguns se mantendo mais como parte da órbita russa e outros menos. A Ucrânia virou um estado independente e manteve uma posição ambígua em relação às potências europeias e à Rússia, tentando negociar seus interesses nacionais com os dois lados. O território ucraniano é o segundo maior em extensão da Europa, depois da Rússia, mas seu poderio militar é incomparavelmente menor do que o dos russos, que herdaram a maior parte do arsenal soviético, inclusive as armas nucleares. Recentemente, a Ucrânia vinha se aproximando ainda mais do Ocidente, ensaiando fazer parte da União Europeia e da OTAN. Com o colapso da União Soviética, o Pacto de Varsóvia se desintegrou. A ameaça do avanço do regime comunista, que era o que mobilizava a OTAN, deixou de existir como na Guerra Fria. Mesmo assim, a OTAN continuou atuando e se fortalecendo. Nos anos 90, ela incorporou países do leste europeu que antes estavam coligados com os soviéticos, como a República Tcheca, a Hungria, a Polônia e a Lituânia. Alguns desses países fazem fronteira com a Rússia. Em 94, a Ucrânia chegou a se tornar uma parceira da OTAN, e a organização aventou uma adesão ucraniana, mas isso nunca se concretizou. Ainda hoje, analistas acham que é pouco provável que a Ucrânia venha a fazer parte da OTAN. O movimento de expansão da OTAN no leste europeu é considerado hostil por Moscou, e é um movimento que também é visto como um erro por alguns analistas do próprio Ocidente. O escritor Thomas Friedman, autor de vários livros sobre geopolítica, publicou um artigo no New York Times nessa semana, pouco antes da invasão, em que disse que os Estados Unidos e a OTAN não são observadores inocentes no conflito. Para ele, essa expansão da OTAN na década de 90, num momento em que o bloco soviético já havia acabado e a Rússia estava fragilizada, foi uma decisão equivocada. Ele entende que naquele período tinha uma janela para a Rússia se aproximar do Ocidente. Nesse artigo, o Thomas Friedman cita analistas e membros do governo americano da época que disseram que essa estratégia de marcar território até a fronteira da Rússia acabou dando um motivo para o governo russo considerar a OTAN uma inimiga nas últimas décadas. Deu um argumento para investidas como a anexação da Crimeia em 2014 e agora para a invasão da Ucrânia. Deu também força a Putin.
O Friedman reforça que essa expansão da OTAN não justifica a invasão da Ucrânia. Afinal, sempre é preciso deixar bem claro, o direito internacional proíbe que um país faça uso da força militar contra outro, salvo se estiver respondendo a uma agressão sofrida ou se contar com a aprovação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A ação da Rússia na Ucrânia não se enquadra em nenhum desses casos. Uma outra opinião publicada no New York Times essa semana é da secretária de Estado americana Madeleine Albright, que ocupou o cargo durante o governo Bill Clinton, na década de 90, na época da expansão da OTAN. Na visão dela, o Putin está cometendo um erro histórico com a invasão da Ucrânia. A culpa é toda do presidente russo, disse ela, pois o governo americano não deseja desestabilizar a Rússia de forma como Putin faz com os outros países. No meio de todo o conflito, da escalada de tensão e de disputas geopolíticas históricas, está a população ucraniana, que nessa quinta-feira engarrafou rodovias, lotou aeroportos e estações de trem, atravessou fronteiras a pé, tudo na tentativa de deixar as regiões invadidas ou mesmo deixar o país. Um êxodo repleto de medo pelo conflito que se espalha pela Ucrânia e de temor em relação aos próximos passos que podem vir dos seus vizinhos russos. A invasão russa da Ucrânia tem sido descrita por líderes europeus como um dos momentos mais sombrios do continente desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O repórter especial João Paulo Charlot fala agora sobre o impacto dessa crise na concepção de defesa da Europa. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A invasão da Ucrânia pelas tropas russas deve obrigar todo o continente europeu a repensar a sua arquitetura de segurança ou seu desenho de segurança. Essas expressões, arquitetura e desenho, se referem à forma como os países da Europa estruturaram suas forças armadas, suas alianças e suas políticas de defesa nas últimas décadas. Eu falei hoje cedo com Paul Maurice do Instituto Francês de Relações Internacionais em Paris a respeito disso. Para ele, o desenho que estava vigorando até amanhã desta quinta-feira correspondia a uma realidade que já se tornou obsoleta e ultrapassada. No mundo de ontem, a Europa desconfiava do Putin, mas ainda trabalhava com a ideia de uma Europa grande que pensasse na vizinhança e na interdependência com a Rússia como algo inevitável. Agora isso já não dá mais. Antes da invasão russa à Ucrânia, prevalecia na Europa a visão de que, apesar das diferenças com Moscou, o continente conseguiria sempre equacionar essa convivência pela via diplomática. E era assim que as coisas vinham sendo feitas. Exemplo disso é o fato de 40% do gás natural consumido na Europa vir da Rússia, e o fato de um país como a Alemanha ter investido bilhões recentemente na construção de um gasoduto novinho em folha que liga a Alemanha à Rússia de Putin, mas que agora teve que ser completamente parado. No fundo, a Europa não acreditava que a Rússia poderia de fato se tornar a ameaça militar que a invasão da Ucrânia demonstrou que ela pode ser. Desde o fim da Guerra Fria, o continente europeu se desenvolveu enormemente nos campos econômico, social e tecnológico. Mas não se desenvolveu tanto no campo militar, e não se desenvolveu porque considerou, ao pensar sua arquitetura de defesa, seu desenho de defesa, que o continente não tinha nenhuma ameaça real no horizonte próximo. As guerras eram travadas em frentes muito distantes, como a Síria e o Sahel na África. A maior ameaça era o terrorismo e seus ataques fortuitos e esporádicos de baixa intensidade. Analistas como Paul Maurice consideram que Putin percebeu essa debilidade e invadiu a Ucrânia depois de ter concluído que a Europa não teria, como de fato demonstra não ter, disposição para encarar de frente essa disputa. A posição da Europa é defensiva e a linha de defesa está traçada mais atrás, nos países membros da OTAN, entre os quais a Ucrânia não está incluída. Aqui no Brasil, uma pequena cidade paranaense tem acompanhado de perto o conflito na Ucrânia. A Isadora Rupp conta pra gente como está o clima em Prudentópolis, que tem uma grande população descendente de ucranianos. Isadora, quais são as origens da cidade e como é a presença da cultura ucraniana lá? Prudentópolis fica na região central do Paraná e é uma cidade pacata, com pouco mais de 50 mil habitantes, segundo a última estimativa disponível do IBGE.
Ela foi fundada em 1906 e cerca de 75% da população é de descendentes de ucranianos, de acordo com dados da prefeitura. E a imigração mais intensa de ucranianos por lá ocorreu até o final da década de 1920. Eram pessoas que deixavam uma Europa que no final do século XIX e começo do século XX sofriam com uma situação econômica bem ruim e viram no Brasil a oportunidade de uma vida melhor. Embora ainda haja pessoas em Prudentópolis com parentes que vivem na Ucrânia, a ligação da cidade paranaense com o país europeu se dá mais pela preservação cultural que a população conseguiu manter ao longo das décadas e passar de geração para geração. Uma delas é a língua. Boa parte da população de Prudentópolis fala ucraniano, e a língua é a cooficial do município desde 2021. A Ucrânia brasileira também é famosa por suas igrejas, construídas em estilo bizantino, conta com um museu dedicado a contar essa história dos imigrantes e é a cidade irmã de Ternópil, no oeste da Ucrânia, em um acordo de cooperação firmado em 2019. E como Prudentópolis tem acompanhado os acontecimentos desses últimos dias? Os moradores da cidade com que eu conversei disseram que Prudentópolis está envolto em um clima de consternação e impotência diante da situação na Ucrânia e ficaram acompanhando todas as notícias ao longo da madrugada. Vamos ouvir o professor André Zakalugin, que é natural de Prudentópolis e já esteve na Ucrânia 2 vezes. Então, o clima está bem estranho, assim, tá tudo meio quieto, meio parado. Até eu comentei hoje de manhã também, então um clima meio de luto, assim. Muita gente que estava acompanhando o que se passava na Ucrânia lá, os dias de alegria e de festa, a Ucrânia jogando futebol, ganhando e tudo mais. Hoje em dia até vejo, hoje de manhã, assim, estava acompanhando os status, os stories dos WhatsApp e redes sociais, assim, o pessoal bem abatido, assim, se demonstrando enlutado. E meio que incapaz de poder ajudar, que não tem o que possa ser feito daqui. O texto da Isadora você vai poder ler no nexojornal.com.br. O fim de semana está no horizonte, com feriado de carnaval para muita gente, ainda que pouca folia de fato. É dia de Gama Revista no Durma Com Essa, na seção com dicas culturais que vem da newsletter Achamos Que Vale. Você não assina ainda essa newsletter? A gente vai deixar um link na descrição do episódio. Alô, aqui é a Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana, para ouvir, a gente indica um podcast do Nexo, o Como Começar a Ouvir Paul McCartney. O foco aqui é a obra do músico e compositor desde que ele saiu dos Beatles para alçar voo solo. Se você ficou vidrado no documentário Get Back, é uma bela oportunidade para matar um pouco as saudades do Paul e viajar por mais de 50 álbuns. Para ir, a gente recomenda uma exposição que abre agora no dia 25 de fevereiro no MASP e que reúne obras do Abdias Nascimento. O Abdias foi um multiartista, ele pintava, escrevia prosa e poesia e foi também um grande militante dos direitos civis e pela igualdade racial. No MASP são 62 obras de autoria do Abdias. E se você tiver oportunidade, o Inhotim abriu por 2 anos um pavilhão inteiro dedicado a ele, onde instalou o Museu de Arte Negra, em Brumadinho, Minas Gerais. Para fazer, tem o Poesia Expandida, um curso de poesia na Casa das Rosas que é gratuito. A ideia aqui é ter aulas práticas e teóricas e explorar diferentes suportes, além de texto, som e imagem. Para assistir, a gente indica o filme O Poderoso Chefão, que vai ser exibido pela primeira vez numa versão 4K HDR nos cinemas, justamente quando completa 50 anos do seu lançamento. Já pensou que emoção ver a saga do Michael Corleone, o jovem Al Pacino, na tela gigante? E para terminar, a gente tem uma dica de leitura, uma reportagem do New York Times que conta como casais têm usado MDMA em busca de mais conexão. O texto reúne depoimentos bonitos, mas fala também dos riscos dessa prática, já que a droga não tem recomendação médica e ainda é ilegal. É isso aí, na quinta que vem a Gama traz novas dicas. Até lá! Das visões sobre a invasão da Ucrânia, passando pela tensão na Europa e pela preocupação da cidade mais ucraniana do Brasil, e terminando com as dicas culturais da Gama, durma com essa. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de João Paulo Charlot, Isadora Rupp, Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Roberto Soares,
Termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã é dia de extratos da semana. A Letícia traz para você um resumo das principais notícias dos últimos dias. Até lá!